Bom dia, galera! Muito bem-vindos a mais um plano de artista hoje com o artista Marcelo Silveira. E se você tem dúvidas, se você quer falar alguma coisa pro Marcelo, deixa eu botar aqui. Se você quer falar alguma coisa pro Marcelo, coloca aqui na caixinha de pergunta, que a gente faz a sua pergunta ou faz a sua observação aqui pro Marcelo. Muito bom dia, Renato! Bom dia, Delfina! Bom dia, Yuri! Bom dia, Marcelo entrou. Então, eu vou chamá-lo aqui, nosso convidado. Muito bem-vindas ao Plano de Artista. Vamos ver como é a gente... Olá, Martim. Bom dia, Adriana. Bom dia, Desi. Bom dia, Maurício. Oi, bom dia. Bom dia, Marcelo. Como você tá? Tudo bom, Adriana? Tudo Vai por aqui. ótimo. Até Renato Vale já está por aí. Renato já mandou um beijo até. Renato e Yuri, beijo. É um querido. Que delícia, né? É uma honra ter tido vocês na mesma semana, né? Do plano de artista. Muito bom. Obrigado, Adriana. Prazer é meu. Marcelo, então me conta um pouquinho. Acho que a gente vai começar primeiro. Muito obrigada por você ter aceito o convite, por você ter disponibilizado esse tempo para falar aqui com a gente. E Renato falando, mas é claro que eu tô aqui. Então, eu queria que você começasse se apresentando um pouquinho. Pode ser? Pode. Me apresentando, eu sou Marcelo, trabalho com diversas histórias diferentes, né? Desde recorte, madeira, papel e por aí vai. Mas que eu o que eu me interesso de fato são a questão da tentativa de fazer lembrar de algum material, de algum procedimento, de alguma história, e por razões outras a gente não entende, ou não queremos entender. Né? Eu não sei se eu fui tão... Mas, assim, o material que eu utilizo e o meu pensamento estão paralelos, né? Assim, não sei se se é isso que já basta ou quer mais alguma coisa. Não, já acho que já tem muito campo para a gente começar, né? Para a gente até entrar nesse material do que é visto, do que não é visto, qual é o pensamento que anda paralelo com isso. Então, acho que a gente começa assim, muito bom. Marcelo, eu acho que tá bom. Vamos começar então pela sua formação. Como é que foi, né? Sua formação, porque até o Renato, muito engraçado, né? Porque o Renato veio mais cedo na semana e a gente conversou muito sobre essa formação do artista que não tinha essas universidades todas, ou até tinha, mas era uma formação livre, né? Então, como é que você acha que você se formou artista? Porque uma coisa é como as pessoas veem, ou como você se formou artista, ou como você entendeu esse processo de trabalhar com esses materiais também. Conta um pouco. É, Recife, bom, eu sou de Gravatá, na cidade a 80 quilômetros de Recife, e é uma cidade menor, bem menor, mas não encontrei, quando cheguei a Recife, não encontrei um curso de formação em artes visuais. Anos depois foi que eu entrei em licenciatura em educação artística. Paralelo ao curso, eu participei dos festivais de inverno de Minas, participei de várias residências de artista, que é uma coisa que eu acredito bastante, né? Não é uma residência com tudo pronto, que você leva tudo pronto, mas é uma residência, é uma imersão, é uma convivência com o lugar, com as pessoas, e isso eu fiz muitas vezes, muita. Frequentei a Escola Massana em não, num regime especial, não foi os 4 anos de curso em Barcelona, e, bom, e na observação de outros ateliês, na conversa com outros artistas,
E foi assim que se deu a minha formação. E está se dando, né? Ninguém está pronto. A gente vai sempre um pedacinho a mais, um pedacinho. Isso é muito legal que você falou, assim, ninguém tá pronto, é muito bom. Porque foi até uma conversa que eu tive com a Anabela Geiger, que ela falou assim, que eu não sei, alguém me apresentou assim, ela dá aula para artistas emergentes. Ela falou, mas eu sou um artista, uma artista emergente, até eterna artista emergente. E é isso, né? O artista ele vai se dando, vai se formando em público através do trabalho e sem trabalho. Como é que é esse processo para você? Porque assim, até por você trabalhar com vários materiais, né, diferentes, assim, como que isso foi se dando, assim, como que você se deu conta disso, né? É. Quando? Talvez. Bom, eu sempre fui um especialista em coisas inúteis para a família. Então, tudo o que tinha de curioso, tudo que era estranho a eles, principalmente o meu pai, ele me presenteava. Na verdade, esse presente em coisas inúteis foi funcionou como elemento motivador para eu desenvolver o trabalho, né? Então, o papai sempre me deu coisas, sempre participava, mesmo sendo um agropecuarista, nós éramos muito próximos e ele queria entender o que danado era aquilo que eu fazia. E eu, na verdade, até hoje eu não entendo o que eu faço, né? Eu acho que essa angústia que o artista jovem tem e que ganha quando a gente vai ficando mais velho é saber que a gente não precisa saber. Precisa, ou o saber não está construído, né? Ele está se construindo. Então, eu acho que é mais confortável, né? Do que você encontrar uma solução, querer fechar a questão, assim eu faço, assim é melhor o caminho. Não, os caminhos são vários. Você vai fazendo as suas escolhas e as escolhas vão e vai sendo construído um trabalho, várias a observação, eu atento, né? A curiosidade. Eu lembro quando criança eu sempre escutei muito. Sai daqui, esse menino não fala não, esse menino é muito curioso, como curiosidade fosse um defeito. E isso hoje, passado alguns anos e perdendo os cabelos, eu identifiquei que é essa curiosidade que faz as pessoas existirem, fazem as pessoas continuarem, né? Descobrir, né? Curiosidade não é nem em fazer o novo, mas é em situações novas, né? São situações que movem a gente, que constroem, E você acha que dentro do seu trabalho você também incita essa curiosidade, né? Sim, 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 sim. Dentro do trabalho, que é o seguinte, o ateliê é o espaço de autonomia e de liberdade para exercício dessa curiosidade, não é? Quando você desvenda uma janela, surgem outras. E é isso. Eu digo, olha, a galeria é o espaço, tem a sua função importante, o museu tem a sua função importante, e a gente não pode esquecer que o local de autonomia do artista é o ateliê. Nenhuma obra que você considere, que você desconsidere, que você não consegue mais entendê-la como importante no seu processo, se você entende isso, transforma aquilo, né? Transforma. O arquivo do artista não é o arquivo do museu. Não, ele tomba se ele pensar em ficar com tombamentos já fixos, pré-estabelecidos. Fiz isso, eu não queria nem dizer, mas assim, o artista não pode especular a obra, não deve especular a obra. Então, se custa tanto, eu não vou destruir. Não, se você acha que aquilo está uma porcaria, destrói, porque esse processo é importante para a gente, né? Então, o processo de pesquisa, o processo
para o artista é muito importante. Inclusive, eu acho que eu tenho sempre muita dificuldade em dizer que sou artista. Eu acho mais simpático a ideia de ser pesquisador, sabe? Eu acho que a ideia da gente pesquisar, sabe? De passar 8 horas por dia, 10 horas por dia, pensando o espaço, readequando as estratégias, redefinindo estratégias. Esse é o espaço do ateliê. E o ateliê, ele pode funcionar num grande espaço, ele pode funcionar debaixo da árvore, ele pode funcionar é, em cima da cama, pode funcionar na mesa, diante do computador. O que eu valorizo é o espaço do ateliê, é o espaço dedicado por nós à pesquisa, à reflexão em cima do que você está fazendo. Então, esse ateliê, ele pode ser do tamanho que você quer, né? Que ele seja. Eu ia bem falar isso agora, mas você falou antes de mim que eu falava assim, você é um artista que pesquisa muito, mas você já falou, eu não sou artista, eu sou um pesquisador. Como é que se dá essa pesquisa? Assim, sei que você falou que as residências foram importantíssimas para você e quero também saber qual foi a importância dessas residências, se o processo foi se dando assim, até da experimentação com materiais, porque eu acho que não é nem pesquisador, vamos dizer que você é um experimentador, assim, né? Óbvio que isso tem a ver com a pesquisa, mas é muito mão na massa, né? Essa pesquisa também, assim, de materiais, de processos. E como é que isso se deu? Ou como é que você lida com isso? Não sei exatamente Hum. qual é a pergunta aqui. De materiais, processos, de livros também, né? Então, eu esqueci. Mas como se dá o processo. Faz a pergunta novamente, por favor. Passo, lógico. Vamos por partes, vamos por partes. A importância das residências dentro do seu processo. Qual foi a importância das residências dentro do seu processo? Assim, De forma de experimentar todos esses materiais? Essa é a primeira pergunta. Vamos na primeira. hum, essas residências, as residências dos festivais de invernos, a Escola Massana, que eu participei, elas têm algo em comum, que é você produzir, você pensar sobre o que você produziu e você apresentar e defender o que você construiu. Entendeu? A partir desses três pilares, né, que é o fazer, pensar e expor, né, apresentar, é, é isso que eu vejo como importante. E tem a outra parte que completa a obra, que é o outro, não é? Você não faz a obra para você só, né? Você faz a obra para você, mas você tem que é, convidar o outro a participar. Convite a participar. Você acha que seus trabalhos são um convite à participação? Bom, eu convido, o outro pode não querer aceitar. Não, eu acho que são convites, é porque eu acho que seu trabalho tem essa sedução, né? De convidar você para dentro do trabalho. É, e o trabalho também se dá no outro, né? E essa devolutiva faz com que o processo fique ainda mais rico. Eu não escutei direto, acho que ecoou. A devolutiva do trabalho também se dá por esse outro, pela pessoa que você Sim. convidou. E aí isso faz com que o processo ainda seja mais rico. Sim, 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 sim. Você tem que ficar atento a essa. Nem você. Também é igualmente preocupante aquele que não escuta ou aquele que fala demais, não é? Você tem que estar atento se o outro já escutou o suficiente ou se o outro não quer escutar mais, né? É uma conversa, é um diálogo, né? Você faz arte
você elabora essa construção, né, essa conversa com o outro, né? Marcelo, que bonito isso, porque assim, outro dia a gente estava até falando sobre como falar do seu trabalho, né? Ou como escrever sobre o seu trabalho. E eu vejo que alguns artistas assim mais jovens, eles querem explicar tintim por tintim do trabalho. E que, na verdade, se você explica tintim por tintim, você não deixa o outro falar, né? Você não deixa o outro perceber outras coisas até. Porque se você está apresentando ou colocando ali, é porque você quer, você precisa desse diálogo, de certa forma. É. Eu acho muito importante quando você, apesar de eu gostar muito de falar, conversar, e, e mas é bom você perguntar quando receba alguém no ateliê ou quando você tem visto, você quer algum, o que é que você quer ouvir? Tem interesse em algum trabalho específico? Você e ali a conversa desenrolar aos poucos, né? E não você bombardear o outro como se o outro não soubesse nada, como se o outro não tivesse experiência alguma, né? Um, um, um dia eu recebi uma pessoa que essa pessoa, é melhor dizer essa pessoa, porque eu não sei, para não dar tanta pista, e essa pessoa me repetiu várias vezes, explicando sobre o trabalho. Eu trabalho com fotografia expandida. Você sabe o que é fotografia expandida? E eu, calado, fiquei. Eu disse, e ela insistiu, 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 até que eu desviei o assunto, né? Esse é um exemplo do que primeiro não precisava, ela precisava estar atenta que eu estava dizendo, que eu sabia o que era. Eu estava entendendo o trabalho que ela estava mostrando as imagens e estava falando, né? Ela estava repetindo o que estava mostrando na imagem. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, como eu acho muito, muito cruel cruel a gente entrar numa exposição e por excesso de didatismo, né? Você mostra o desenho, mostra como fez, fala como fez, mas fotografia né? Então a gente tem que mostrar que a educação essa, eu acho que é mais você provoca. Se o outro quer, o outro tem, hoje em dia, o outro tem como pesquisar. Na hora você está falando, agora mesmo estou falando, alguém pode estar pesquisando simultaneamente e vendo quanta besteira eu estou falando aqui. Ó, Marcelo disse isso em tal canto, né? Por falar nisso, nós somos cheios de contradições, né? Aham. E no mundo da arte, sempre tem as contradições. Então, nós estamos no mundo da arte quando eu acredito que aparecem as contradições, Aparecem, com certeza. E né? a gente. Eu até falei isso numa outra live, que a gente vai se traindo, né? A gente fala que a gente nunca ia fazer aquilo e logo depois o processo mostra que outra coisa, que isso pode ser feito, então você começa a fazer isso e a gente vai é, traindo todas as nossas verdades, né? E eu acho que Sim, isso realmente isso, no mundo da arte, todos nós somos contraditórios, na verdade. A arte só deixa isso sim. mais evidente. É. Não querer ficar tão coerente, sabe? Essa coerência que é tão buscada por tanta gente, né? É, é tão, é tudo tão fechado, né? Tudo tão elaborado, tudo tão, às vezes fica até meio gratinado, não é? Essa é uma expressão que Aguinaldo Farias usou uma vez, eu achei muito legal, que a gente não pode gratinar Não pode a gravar. obra, a Eu acho obra com diversas coisas.
é uma ilusão, né, de segurança, porque assim, a gente acha que a gente não sei, né? Talvez alguém falou e acha que se aquilo tiver pronto, de certa forma, ninguém pode ali atravessar, né? E as coisas estão o tempo todo para ser atravessadas e morrer e reviver. E o processo artístico é muito isso, né? É Então, bom quando estão inacabados, né? O inacabado é muito mais saudável, né? eu deixa eu só voltar para o processo. Na verdade, não para o processo. Você falou do Agnaldo e acho que é um bom gancho para perguntar. Você sempre produziu muito e tudo, produziu muito, foi para as residências. Como é que começou a se dar, tipo, a sua primeira exposição, tudo bem para a residência que estava mostrando, a primeira exposição assim significativa, e se você teve assim esses talvez agentes, curadores que te ajudaram no começo da carreira. Como é que foi o começo da carreira? Olha, eu acho que o divisor de águas, para mim, foram algumas exposições que aconteceram praticamente simultâneas. Uma, uma exposição que aconteceu na Itaú Galeria, muitos anos atrás, em Vitória, do Espírito Santo. Esse mesmo material foi para uma coletiva em Londrina, e aí chega a uma galeria, a Vicente Rego Monteiro, em Recife. E eu acho que quando acontece essa exposição na galeria do Vicente Rego Monteiro, eita, agora eu vi ali, Clélia estava à frente da Galeria Itaú. Novinha, bichinha também, somos, foi uma experiência incrível. E na Vicente Rego Monteiro, em Recife, foi quando eu comecei a pensar e estruturar melhor essa conversa com a crítica, a comercializar algumas obras, sabe? Foi foi a partir desse momento em 91 não, 91, exato, 91 não, eu nem lembro, início da década de 90, foi que se deu essa, essa compreensão que as obras precisavam caminhar, as obras precisavam encontrar coleções, né? E, e é isso. A partir da década de 90. Então foram várias exposições simultâneas que você entendeu. Então, Várias exposições. E na década de 90 eu conheci Moacir, conheci Agnaldo Farias, conheci, por exemplo, eu convivi muito na década de 80 e 90 e ainda convivo com o Fernando Augusto dos Santos, que é de Vitória, hoje é de Vitória. Então tínhamos e temos ainda conversas, interlocuções bem legais. Esses momentos de Manuel Veiga também, Renato, então eu tenho essa conversa com várias pessoas ao longo de toda uma, posso esquecer algum, mas há sempre esse diálogo com as pessoas que são da área, são amigos e também trabalham na área, são alguns críticos, né? E por aí vai. e agora que você falou Manuel Veiga e até para a Galeria de Vitória, como é que era isso ser um artista pernambucano nessa época? Como é que a gente sabe que Pernambuco tem uma tradição de pintura e você não é pintor? Então, É, como era isso? Na verdade, nos anos 80 foi muito confuso. Porque os anos 80 era uma volta da pintura, a pintura, 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 pintura. Marcelo, a relação de admirador da pintura, mas Marcelo nunca produziu várias pinturas, mas muitas delas foram destruídas. Agora, aqui e acolá aparece
alguém que tem um exemplar dessas pinturas ainda. E realmente eu destruí, apaguei, né, aquilo. E era difícil conviver numa cidade que, quando se referia a Recife, era a pintura pernambucana, a pintura pernambucana. Mas era curioso, porque era a pintura pernambucana, mas eram 3 ou 4 artistas que pintavam. E eu, para eu participar dessas coisas, das atividades do lugar, eu precisava de pintar. E comecei a pintar. Mas, paralelo a isso, eu sempre trabalhei com escultura. E talvez por isso eu comecei a participar mais de salões fora de Recife do que em Recife, do que em Pernambuco. Então, eu participei em vários salões do país todo. Quer dizer, mandava para os salões, a cada 5 eu entrava, e aí as pessoas, fui eliminado. Hoje eu vejo alguém dizer, gente, se eu fizesse um levantamento de quantos eu me inscrevi e quantos eu fui reprovado, é imenso. Então, a minha prática era fazer sempre, mandar para esses salões, que eram, na época, a prática era diferente de hoje, né? Eram três fotos, tanto por tanto, colado, papel sulfite, assim, 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 assim. Aí eu ia lendo o regulamento. Aí no final tinha casos omissos, cabe à comissão selecionadora, a comissão julgadora definir. Aí eu pegava nisso aí, eu dizia, vou mandar fazer o portfólio do jeito que eu quiser mesmo. Aí eu mandava, tinha vez que mandava 10, 20, 30 fotos, mas não tinha ali os casos omissos, então aquilo estava omisso. E com isso eu acho que conseguiam ver mais o trabalho, né? Ou facilitava para entrar, ou favorecia a não participação, né? Porque você se expunha demais, né? Porque não é só isso, facilita por um lado, mas dificulta por outro, né? Mas e aí os meus portfólios eram bem elaborados, né? Bem com recortes, eu recortava, montava as fotos, era um livro, né? Mandava. E eu acho que isso ajudou bastante a vivenciar essa experiência de estar numa cidade onde a pintura era... Isso começou, a pintura era o que mais se via fora daqui. Eu lembro uma vez que uma curadora do Sul veio me visitar e disse, eu pensava que eu não conseguia encontrar isso. Eu pensava não encontrar isso, porque eu tinha vindo várias vezes fazer registro reportagem sobre os artistas locais e só tinha a pintura, só tinha pintura. Que bom que hoje a situação é outra. A situação é espaço para todos aqui. Eu acho que tem excelentes pintores, excelentes escultores, excelentes performers, existe um monte. E talvez, com o passar do tempo, essa minha tentativa de pintar e não conseguir bons resultados despertou em mim uma vontade muito grande e uma coisa muito próxima da pintura. Eu sempre gostei muito de pintura, sempre vi muito pintura, sempre fui muito a exposições que tinham pintura, não é? E aí, um certo momento, começa a pintura a entrar no trabalho de outra forma, não é? A pintura no espaço, o objeto, a preocupação do trabalho, o resultado final, você vê um toque muito pictórico, né? Mas, assim, eu acho que nessa pesquisa ela tem um espaço muito grande, um olhar sobre a pintura, né? Assim, recentemente eu fiz um trabalho que chama-se Hotel Solidão. O Hotel Solidão é uma pintura. Eu me aproprio de revistas da década de 40 e transformo numa pintura.
né? E ao longo da minha vida, essa pintura começa a acontecer, essa retomada nesse pensamento que ora vai para o plano, ora é mais espacial. E vai, e assim se dá. Eu vou pegar o gancho desse trabalho que você. Como é que é? O Solidão? Como é que. Qual? Solidão. Hotel Solidão. Fala de novo para mim, desculpa, Marcelo, não ouvi. Hotel Solidão. Hotel Solidão. Eu vou pegar. Obrigado, TT. TT aí viu a exposição. Vou pegar o gancho do Hotel Solidão e falar que você é um colecionador também, né? De objetos, de. E como é que. Primeiro, como é que cabe no ateliê e como é que você usa isso dentro do seu processo? A minha relação com a coleção é uma relação tentar entender o que é coleção, o que é colecionador, o que é colecionar e o que é ser colecionador, né? Essa é uma história, uma conversa mole minha de muito tempo. Colecionar é aquele que ordena, que organiza, que dá sentido às coisas existirem juntas. Se não tem essa preocupação, você não coleciona, você junta. E tem grandes pessoas, grandes personagens que só juntam, não é? Não tem um fio condutor. Quando você vê o que se diz que é coleção, é um monte de partes que não se conectam, não é? Então, é importante a gente ver nas pequenas coisas como você organiza a sua vida, né? Eu acho muito mais simpático o ser colecionador do que o ser juntador, não é? O ser colecionador é aquele que é dita, que deixa, que consegue, que não precisa ter 50 mil títulos de livro. Ele tem os livros que elimina, por exemplo, você consegue editar e tirar e passar para o outro aquilo que já não lhe serve, né? A menos que você seja um bibliófilo. Mas você guardar livro para impressionar o outro, um livro X que você leu 10 anos atrás, ele já está contido num livro Y que você leu há 5 anos e, consequentemente, esse 10, esse 5 vai estar contido no que você escolheu agora. Faço crer. Então, assim, você edita as conversas, tem aqueles amigos, aquelas pessoas que você conhece, que você não tem mais conversa com a pessoa, não é? Porque não é você vai intrigar-se dessa pessoa, mas é que já deu, já não se renovou, nem tu com ele, nem ele contigo. Então, assim, essa prática da gente começar a entender o mundo como uma grande coleção, e que a coleção não é só das coisas que a gente possui, mas as coisas que a gente tem, as atitudes, os objetos, não é? Tem a coleção das coisas imateriais. Isso é que eu acho tão importante. Porque, assim, ai meu Deus, como eu gostaria, como eu tenho boa parte dos trabalhos do Volpe, como eu tenho, mas não possuo nenhum. Quantas pessoas possuem o trabalho do Volpe e não têm o trabalho do Volpe? Tira de circulação o trabalho do Volpe para que o outro não possa pegar. Então, assim, ou não dá para museu. Quantas pessoas têm Volpe e não socializam esse trabalho? Não doa para o museu. Não é generoso, né? E doa para o museu, né? E não entende o trabalho do Volpe, né? Mas Volpe eu citei foi cruel, porque Volpe é uma obra bem conhecida, ninguém compra a obra de Volpe só para enfeitar, né? Não é só para preencher espaço. Mas, bom, ainda existem, né? Eu digo, quantos tem um Ferrari, um carro, e se não tem só para impressionar o outro, para dizer que é mais competente, que é mais inteligente, que é mais rico, que é mais isso, né? Aquilo. Então, eu acho que a gente tem que pensar
o sentido da gente no mundo. E, para mim, esse papel de ser colecionador, de começar a... E o colecionar é generosidade também, Sim. certo? Você não precisa colecionar conhecimento e não partilhar esse conhecimento, né? Acho que você tem que ter o conhecimento e partilhar esse conhecimento. Não vejo sentido. Aquele que tem isso, aquilo, lê todos os dias, escreve todos os dias, faz todas as especializações e não se preocupa em partilhar isso, né? Então, eu acho que a gente precisa colecionar ou juntar, organizar. E essa aqui é a minha peça melhor, a Alice Teixeira, que está aparecendo aí. Minha melhor coleção. É melhor para minha peça da melhor peça da coleção. A minha é a filha que eu mais gosto. Ah, E é. aí, O filho tá e aí, aí né? O seu filho o tá aí filho está ouvindo, aqui e a filha está aí ouvindo. Mas a gente precisa disso. É uma atitude simples. Entrar no mundo para organizar, gente. A gente precisa organizar esse mundo, né? Organizar o mundo e ter certeza de ser feliz. Organizar o mundo e ser feliz. E Gostei. ter certeza de ser feliz, né? Ah, Não, brincadeira, vai lá. vai lá. Mas eu falei muita. Não falou nada, Muita. tá ótimo. Eu gostei dessa ideia do colecionar e não adianta colecionar se você não vai entregar para o mundo, né? E você fala muito. Colecionar é Fala. um mediador, um colecionador é um mediador entre o que você encontra, né, e repassar para o outro. É o outro, né? Você organiza e você passa para o outro o resultado da sua organização, né? Então, assim, é muito bonito. Se a gente pensar o sentido do ser, colecionador é lindo. Porque o ser colecionador, aí você não fica atrelado a ser colecionador como aquele que dispõe de muito dinheiro, né? Você ser colecionador, você pode ter muito dinheiro e pode ter médio dinheiro, pode não ter dinheiro algum. É uma característica humana. Perfeito. Pensando em colecionador, em muito dinheiro, médio dinheiro, pouco dinheiro, uma característica humana, quando é que foi assim? Você falou que foi na década de 90, né? Que você começa a entrar dentro do mercado, né? Mercado, enfim, que era uma outra coisa, né? E como é que foi essa sua inserção no mercado? Como é que você sentiu isso? Teve dificuldade? Como foi isso para você? É, Porque eu acho que quando a gente. Assim, tem uma coisa que eu vou falar para vocês, artistas que já têm uma trajetória muito longa, e já tem uma boa trajetória, não muito longa, mas uma boa trajetória. É, eu falo assim, até quando eu era mais nova, às vezes eu vejo as coisas que a gente fazia, eu fico assim, nossa, meu Deus, mas eu fazia isso tudo. E, e hoje em dia é completamente diferente. Então, como é que era a sua expectativa do mercado? Se você tinha expectativa e como é que realmente foi? eu tento administrar a ansiedade, né? Eu acho que teremos que aprender a tentar a administrar a ansiedade. Eu tenho uma galeria que me representa em São Paulo e uma das galerias já tenho já perdi a quantidade, que é a Galeria Nara Huxley, que já tem mais de 2 décadas, acho que 22 anos, sei lá quanto tempo. Então, é importante para mim e para eles administrar a ansiedade, porque tem épocas que você está desenvolvendo alguma coisa que tem uma aceitação maior, tem época que não está tão grande a aceitação. Então, é uma parceria
que tem que ser muito boa, de muita confiança, né? É uma parceria, inclusive, que eu acredito que não precisa nem ter um atestado um contrato de exclusividade, né? Esse contrato, eu esqueci de dizer porque eu tenho uma outra galeria em Recife que é a Amparo 60. Sim, Esse contrato de exclusividade, para mim, eu questiono um pouco, porque acho que ninguém é exclusivo do outro. A gente se torna exclusivo. Então, quando você pensa que é muito mais confortável quando você se torna exclusivo, não é? Por exemplo, nenhum casal é exclusivo do outro só porque casou e botou uma aliança no dedo, né? A exclusividade é resultado de outras questões. Você se torna exclusivo ou faz opção por não ser exclusivo, né? Mas assim, essa é uma relação confortável e tranquila minha com as galerias. Algumas galerias se interessam por algum outro trabalho que eu participe e assim, ou vai o pacote todo ou só um trabalho não me interessa. Então, assim, é isso. Eu digo que a gente tem que administrar essa relação com isso que chamamos de mercado, que é muito instável, muito. Aqui no Brasil é muito. Eu acho no mundo todo. Tem uns poucos que desfrutam de uma posição privilegiada e uns muito que ficam fazendo de conta. E esse é um mundo, né, do faz de conta, né, gente? É um mundo faz de conta. Mas você sabe que o mundo de faz de conta, que eu lembro do livro aquele, é o Homo Deus, né? Não sei qual é o nome desse menino, enfim, que no primeiro parágrafo, na primeira frase do livro, na primeira página do livro, ele fala que a característica do ser humano, né, o que diferencia o ser humano das outras espécies é que a gente tem a capacidade de acreditar em ficção. E que tudo é ficção, né? Dinheiro é ficção, moeda é ficção, tudo que a gente consegue. E os Homo sapiens, né? Eu não sei, tinham outras espécies, né? O que diferencia eles, o que faz com que eles sobrevivam é que eles olham e pensam assim, lá dentro daquela montanha eles acreditam em histórias, né? E contam as próprias histórias. Então eles falam assim, lá atrás daquela montanha tem um lago que é dado por uma deusa e tudo, então eles vão até lá. E esse acreditar numa história, né? Acreditar numa ficção faz com que eles sobrevivam. Então, é isso, né? É tudo isso que a gente faz, é acreditar numa ficção, e acreditar nessa ficção faz a gente sobreviver, né? Não precisa, não tem um modelo, né? Assim, eu vejo aqui e acolá alguns jovens artistas querendo descobrir a forma de você entrar numa galeria, de você conhecer fulano, conhecer... Não, isso... Acho que a obra ela tem que estar adiante de você, sabe? E você vai se receber convites a participar de uma exposição ou de alguma coisa pela obra. Não é por você ser bonitinho, engraçadinho. Se for convidado a participar pela sua beleza, vai demorar pouco, porque já já você fica feio. E aí é melhor que seja a obra, os convites surjam pela obra, venham à tona pela obra, né? A obra é que vai definir. Eu acho que eu nunca fui em nenhuma galeria para apresentar currículo, que eu acho muito sacal, porque as galeristas e os galeristas eu acho que estão cansadas eu não sei, eu nunca perguntei, mas deve ter muita gente que liga para a galeria querendo mostrar trabalho. Muita gente, muita gente. E eu acho que não funciona. Isso atropela um processo, não é? Atropela o processo, fica afobado. Você não é muito bem-vindo. Assim, você chegar
Eu nunca fiz essa pesquisa, nunca perguntei a galeristas como é isso, mas deve ser um saco. Uma galeria que está em evidência deve receber muitas propostas por dia, né? E na verdade, não é essa, né? Eu acho que é você organizar seu processo, você entender se algumas coisas estão faltando, precisa de algumas pistas para a sua comunicação ficar melhor. É, em algum momento, vai ter um momento em que você vai ser convidado, ou não perder nenhuma oportunidade. Eu acho que isso é fundamental, não perder as oportunidades. Eu digo sempre que eu nunca digo, eu evito dizer não. O não é depois. Primeiro eu digo sim, vamos ver. E aí depois vem, não posso. Agora, é muito difícil quando você chega e já diz, não posso. Não, sou exclusivo. Não, vamos vir, vamos escutar. Né? Eu acho que essa conversa é sempre muito mais importante. Né? Esse diálogo. Eu acho que, assim, você tocou num ponto. Não sei se você está me escutando, porque tá uma obra aqui ou tá. Estou escutando. Eu acho que tem dois pontos aí que eu queria falar, porque lembrando que a Nara, assim, você tem tantos anos de. Falou que tem 20 anos com a Nara. Então, na verdade, você conheceu a Nara? Conheceu a Nara em Pernambuco? Ela foi sua galeria? Não. Ah, não, tá. Então, e aconteceram muitas mudanças durante esses 20 anos. Até uma exposição em Nova York que você fez, foi ano passado ou foi esse ano? Foi. Então, Foi o ano passado. Não, esse ano, início do ano, eu acho. foi esse ano, exatamente. Foi esse ano. Foi em abril, março. Que até a ida da galeria para lá, e eu acho que essa coisa que você falou de controlar a ansiedade é muito importante. Eu acho que a gente devia falar sobre isso, porque até quando eu falo com as galeristas e tudo, assim, a gente tem que entender que a galeria também tem uma ansiedade assim, de venda, e o artista também tem uma ansiedade de se mostrar, ainda mais quando você está numa galeria grande, desse porte, que você sabe que você não vai poder mostrar o tempo todo. Né? Então, segurar e ir administrando essa ansiedade, e aí você está falando, eu tento, mas assim, como que você administra isso? Assim, como você vai mostrar o trabalho? De quanto em quanto tempo? Como é que é esse alinhamento com a galeria? Não precisa ser com a galeria, mas assim, com a sua organização interna, né? Do ateliê, de onde você vai expor, de como você vai fazer, como você vai se manter em movimento para que seja interessante até no casamento, né? Para que seja ainda interessante para a galeria te expor, para você fazer o processo de ateliê ter um tempo maior e não ficar produzindo enlouquecidamente para feiras, que às vezes acontece também, e como também não deixar esse mundo externo afetar o mundo do ateliê. Uma pergunta longa, mas Eu trabalho como eu tenho um amigo, Marquinho Patrício, tem que dizer os nomes nesse caso, porque eu achei ótimo. Eu cheguei uma vez na visita no ateliê dele e ele estava trabalhando, e esse aí é para fazer uma exposição no MoMA, e esse no Guggenheim, e esse não sei para onde. E eu disse, oxe, tu já está com essas exposições todas? Não, quando me convidarem o trabalho já está pronto. Eu achei ótimo. Então, assim, eu acho que a gente precisa trabalhar para a gente e organizando. Porque essas oportunidades surgem. Eu, como demoro muito, eu trabalho, por exemplo, demora dois ao mínimo, 3 anos, às vezes 4 anos. Então, eu vou fazendo. Tem trabalhos, eu compreendo que tem trabalhos a curto, médio e longo prazo, não sempre. O do longo vai virando médio vai virando curto. E sempre esses trabalhos tem algumas questões do trabalho que não foram bem trabalhadas há 10 anos atrás, e aí demanda um ajuste anos depois. Então, assim, eu confesso que é muito complicado para alguém, muito difícil para a galeria acompanhar Marcelo, o raciocínio de Marcelo. Agora tem, porque eles têm uma equipe muito competente, e inclusive deu, Marcelo, aquele trabalho assim, feito em tal ano, você já terminou ou
ajustou, né? E assim se dá. Como é, por exemplo, uma exposição, não necessariamente eu boto trabalhos que estão finalizados, que estão. Tem sempre alguma coisa que está em processo, está sendo fechado, né? Que é o que foi diferente dessa exposição de Nova York. Essa exposição de Nova York foi uma série de trabalhos que eu tinha feito, ou estava pendurado no ateliê, tentando, esperando ser concluído. Mas são trabalhos de 15 anos, 20 anos, são trabalhos antigos. Já estavam praticamente prontos, né? Faltava ajustes, faltava coisas. Mas existem as exposições, como eu disse antes, que não que eu apresento coisas que estão em processo. Agora, essa semana, a última semana de um trabalho que eu fiz no Ateliê 747. Ô, Martinho, Patrícia aí, continua do mesmo jeito atualmente fazendo um projeto para o PS1. Para o quê? Para o PS1. Martinho. Martinho é assim, é uma competência. Maravilhoso. E aí a gente aprende com os outros, né? A gente aprende pois é, essa experiência dessa residência em Porto Alegre é um ateliê, esse ateliê, esse espaço de residência foi no ateliê da Vilma Tonali. Foi uma experiência incrível. Foram 18 dias, acho que 18, 20 dias, que eu usei resquícios da reforma da casa dela, né? E levei algumas questões e teve muita gente envolvida, ajudando a viabilizar o projeto. E está lá, é o C mais asa. Pois é, então assim, são processos, são. Gente, caiu só para mim? Caiu o Marcelo. Deixa eu só tentar chamá-lo novamente, galera. Deixa eu chamar novamente ele. Marcelo. Deixa eu ver se caiu, né? Caiu. A gente vai chamar ele de novo. Não o quê? Não o quê, gente? Caiu. Tá bom, vou chamar ele de novo. Tá bom, não tem problema não. A gente chama ele de novo. Vamos ver se ele consegue vir. Aqui. Pronto. Vamos chamá-lo de novo. Tava bom o papo, né? Ah, voltou. Eu cheguei, resolvi, Bernardo. Essa é a minha outra peça aqui, ó. Olha que peça maravilhosa. 2 peças da coleção. 2 peças muito especiais. Tá. Então conta, faz parte do processo, isso que você estava falando. Eu nem lembro mais o que estava falando. Esqueci já. Não, mas eu estava falando da residência de Porto Alegre. Da residência de Porto Alegre. Quem já ainda estiver em Porto Alegre, passa lá para conferir. Foi uma experiência incrível e está ainda em exposição. Foi muito bem registrado por Vilma, excelente fotógrafa, excelente anfitriã, excelente amiga, excelente. Mas, bom, e eu acredito sempre nesses momentos de residência, sabe? Porque é o momento em que você está fazendo para gerar discussão, você não está fazendo só para vender, você está fazendo
Também, se aparecer alguém querendo comprar, vende. Mas, assim, não precisa você virar um, uma Um, fa- maquininha, um um fazedor caça-níquel, de né? coisas. Fazedor de Um coisas. fazedor de coisas. Então, é isso. Então, assim, a experiência foi inesquecível, a gente não consegue, eu não vou conseguir esquecer, vai entrar na lista das coisas muito boas, né? Sem falar que eu adoro Porto Alegre, e aí chego naquela terra que eu já fui diversas vezes, e eu costumo brincar, dizer que eu acho que o Rio Grande do Sul só tem uma única cidade, que é Porto Alegre, porque eu só conheço Porto Alegre. Dizem que tem outras cidades, mas eu não consigo sair de Porto Alegre. Chego lá, crespo lá, e até tem alguns amigos que tem, tem a tentativa de levar, mas não. Rio Grande do Sul, para mim, é Porto Alegre. Não existe outra cidade. Até que alguém me leve e me prove o contrário. Brincadeira, gente. É, é, Porto Alegre tem muita coisa também. Eu acho que a gente está terminando aqui, Marcelo, e o papo está muito bom, e eu queria muito estender um pouco, mas eu acho que a gente vai para as últimas perguntas, que é nessas andanças, nessa vida, nessa. Como é que foi a exposição de Nova York para você também? Eu sei que para a galeria foi muito bom, mas como é que foi para você expor? Foi a primeira vez que você expôs fora do Brasil? Não, não, Não. não numa galeria comercial que eu estou dizendo. Não, eu já fiz uma exposição, acredito, 18 anos, 20 anos atrás, em Nova York, mas uma exposição coletiva com outras. Foi mas essa experiência foi melhor, porque foi a mais recente. E aí eu eu pude acompanhar todo o processo, foi um processo bem discutido, o curador foi Moacir dos Anjos, é uma pessoa que conhece bem o meu trabalho, eu até achava que ele não precisava mais, porque já foi dito tanta coisa, já escreveu tanto, mas é sempre um prazer imenso, porque além de ser um excelente curador, um excelente crítico, é um grande amigo e um grande interlocutor. Então, Nova York é sempre, por exemplo, a galeria fica num bairro em que você vai entrando, sai numa rua, entra na outra, e é uma galeria em seguida a outra, e todas muito discretas, a entrada, quase você não consegue ver que ali é uma galeria, mas a minha proposta era transformar a galeria num espaço, criar uma dúvida e botar Hotel Solidão. E eu queria só botar o nome do Hotel Solidão, mas não deixaram. Tiveram que botar o nome de Marcelo, mas era uma coisa muito espalhafatosa, porque tinha um lambe-lambe de 5 metros por não sei quanto, numa vitrine, que era lindo. Eu acho que eu adorei a experiência de fazer esse lambe-lambe. Foi executado o Lambe Lambe em São Paulo, que eu não recordo mais quem fez, mas ficou muito legal, que foi um desdobramento do trabalho do Hotel Solidão. Bom, conheci muitas pessoas, eu acho que abriu um caminho bem legal para algumas coleções, algumas coisas, mas é sempre muito bom a gente estar numa outra cidade, convivendo com outras pessoas, né? É, eu preciso eu preciso ver, eu me alimento pela convivência com a obra, com obras não só as minhas, conviver, conhecer. Agora a minha curiosidade é ver a exposição de Eduardo Frota lá em Fortaleza. Essa eu já acertei com ele. Vou no mesmo dia, vou e volto. Então, esse prazer de ver a continuidade de um processo, né? Eu conheço o trabalho de Frota há muitos anos, então você ver mais uma intervenção dele é fantástico, né? E assim,
essa exposição em Nova York aconteceu simultânea a uma exposição em Recife e, e que ambas tinham um trabalho em comum, que era o Hotel Solidão, só que os demais trabalhos eram de épocas diferentes e o Hotel Solidão costurava as duas exposições. A Nica tá te mandando um beijo. A Nica é de Nova York, estagiária da Galeria de Nova York, tá te mandando um beijo. Ô, Xenica, ela sumiu, eu saí de Nova York sem vê-la. Tô com Ah, saudade. ela tá te mandando um beijo. Outro para Marcelo, ela. me conta, então, pra gente terminar. Não a gente terminar, a gente começar a terminar. Quais você acha que foram seus acertos e seus erros? Eu não gosto de falar erros, mas talvez seus aprendizados nesses anos. Ai, meu Deus, os acertos. Os meus acertos é alimentar as pessoas e as situações que eu gosto, né? Os amigos, isso para mim é uma coisa, isso é um acerto, sabe? Uma, eu na verdade eu não alimento, eu não tenho uma pessoa que eu diga assim, esse é meu inimigo, esse eu não gosto, né? Esse eu não quero vê-lo. Eu até uma figura aí que eu não cito o nome dele, vai fazer 4 anos. Eu gostaria de vê-lo fora de onde ele está, mas os acertos são ver essa ideia de obra sendo construída, ver e os erros, eu nem sei, sabe? Quando eu erro, eu tento novamente. Não fico encrespado pelos erros, não. Os erros são. Eu nem lembro. A gente só tem que lembrar do que é bom. Eu Não pode também ficar lembrando, não é? sempre falo isso, sempre falo isso. É. Eu Quando me a gente fica deparei. lembrando que é ruim, a gente fica falando de doença, envelheceu, né? Invejou. Uma condição que não dá para alimentar é inveja, né? Inveja é você ficar desejando o que você não tem. Você tem o que a gente tem que compreender é a capacidade de produzir, né? E a capacidade de produzir com o outro, né? É, puxar o outro. E o pessoal está aqui falando sobre conselho, né? O que você falaria? Talvez para o Marcelo novo ou para esses artistas que estão aí começando. O que você daria de conselho? Ah, não descarte nenhuma situação, né? Não ache, não deixe, não perca nenhuma oportunidade, não deixe que que o tempo passe e você depois não experimentou, né? Assim, você tem que se dar o direito de experimentar. Então, é melhor a gente errar porque fez do que não ter coragem de fazer. Então, o conselho é: tenha sempre coragem de fazer. Sempre coragem de fazer. Então, assim, essa coragem, né? É a cor do agir, né? A minha tentativa de dicionarizar. Mas, assim, é ter coragem para a vida, sabe? É não ter medo dela. E mostrar para o outro, não é? Eu digo sempre que a gente, e, sim, e dizer e sempre fazer para o outro sem e ser claro com o outro. Isto eu estou emprestando, isto eu estou lidando. Porque às vezes a gente se frustra muito porque a gente está sempre emprestando, dando, pensando que está emprestando. Né? A gente tem que compreender a diferença entre dar e emprestar. E para a gente viver melhor. Então, assim, a gente não precisa ficar se aproximando de todas as relações porque dão lucro. Né? O lucro é o prazer de estar junto. Né?
prazer nas pessoas mais simples, sabe? Tem tanta gente que precisa da nossa ajuda e tanta gente que a gente precisa, que a gente acha que a gente não, que ele não tem nada da gente, né? Então, é dessa existência, né? Eu acho que a gente precisa, tem tão pouco tempo, a gente não sabe, é uma grande dúvida, a gente tem tão pouco tempo para organizar a nossa coleção, que a dica é aproveitar esses momentinhos, sabe? É, já que entrou. E aí aproveitar esses momentos e achar que desses momentos, os que você está quase sem dar importância, é ali que você tira um pouquinho de substrato, de coisas para... Não é? É isso, eu acho que é coragem, é coragem, é coragem, é coragem. E de continuar, porque tem momentos de muita tristeza, de muita falta de coragem, mas aí eu dou o recado assim, quando eu estou triste, eu vou para diante do mar e olho o mar e voltar. Ou quem não tem mar, deita embaixo de uma árvore e vê a folhagem se balançar e as folhas conversarem, aquele bailado. É muito, muito legal. Então, assim, a felicidade está nas coisas simples. Vamos lá, vamos procurar. Vamos procurar e organizar. Tem espaço para todo mundo. O público não pense que o público de um artista será o público do outro. Não. O seu público está esperando você. Só é você construir essa sua trajetória, organizar esses seus achados, né? Quando você organiza, vai encontrar quem quer. Há muito tempo atrás, eu 16 anos, sei lá, na escola, levaram um padre para falar, um padre muito engraçado, e assim, 16 anos, está todo mundo se achando feio, ou está tudo feio, né? Diz, ó, gente, pode ficar tranquilo, ninguém sobra quando a gente não quer sobrar, né? Então, assim, não existe isso. Então, nenhum artista sobra quando você está à vontade de produzir, mas, assim, à vontade de produzir mesmo, né? Ir para o ateliê, produzir, organizar, tornar visível o que você está fazendo, chamar um colega. E a outra coisa que eu esqueci de dizer, que eu acho que o bom espaço para a gente expor é a nossa casa, é o nosso ateliê. Sabe? A gente fica desejando outro lugar, mas assim, todo mundo pensa no ateliê, pensa no ateliê. Alguém vai fazer uma visita, organiza o ateliê. Alguém avisou que vai visitar, organiza o ateliê. Não é? Não pense que o ideal é quando vai para um cubo branco e é um museu. Não, é o ateliê, é a casa, é o lugar que você tem próximo e é o melhor para você expor. Né? Você tem que pensar nisso. Perfeito, perfeito. Ficamos assim, o melhor lugar é o ateliê e a gente tem que organizar as coisas e ser feliz também. E ter coragem. Ter coragem. E ninguém sobra, e ninguém sobra. E ninguém sobra, ninguém sobra. Pode ficar tranquilo que ninguém sobra. Marcelo, foi um prazer imenso estar com você. Muito obrigada pelo tempo, pela generosidade, pela organização e sucesso. O trabalho é lindo, parabéns pelo trabalho. E a gente se fala. Obrigado. Muito obrigada a todo mundo que assistiu e fica salva a live. Um beijo, Marcelo. Obrigada. Beijo para todos e todas.